vocês? Espero que sim, gente. E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Contando... Vou acordar. Contando o meu relato de parto. Mas eu vou contar um pouquinho do início da minha gravidez, tá? E até chegar o meu relato de parto, tá? Até chegar o dia do meu parto. Então, meninas, eu engravidei com 3, 4 meses de casado, eu acho. Eu acho que foi isso aí, meu olho tá coçando. Acho que foi esse período, né? E aí, gente, eu engravidei. E assim, eu não senti nada, né? Pra me descobrir assim, tá grávida, tô com sintomas, tô com isso, tô com enjoo, tô com... Não, eu não senti nada, absolutamente nada, né? E aí, gente, olha como a minha cara tá manchada. Por isso que eu boto efeito. Tá manchado, não sei o que é, gente. Tá manchando minha cara, meu rosto. Tá super manchado, gente. Meu rosto não é assim, né? Mas tá. Aí, gente, eu não senti sintomas nenhum, sabe? Se é de gravidez, acho que eu tô grávida porque eu tô sentindo sintomas. Não senti sintomas nenhum e tal. A única coisa que aconteceu... Porque assim, ó, eu fiz o teste de gravidez uma semana antes de descobrir que tava grávida. Uma semana. Eu fiz uma semana e na outra eu fiz... Né, tipo assim, eu fiz uma terça, por aí, de uma semana. E na segunda da outra semana eu fiz... Na terça que eu fiz deu negativo, né? Vou explicar direito. Eu fiz uma terça, deu negativo. Terça ou quarta, uma coisa assim, deu negativo. Aí tá, e aí passou antes da menstruação atrasar. E aí pegou, e quando foi minha menstruação atrasou, né, 5 dias de atraso tava. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer o teste. Aí eu falei, não vou fazer teste nenhum não. Toda vez que eu faço, dá negativo, e aí eu vou ficar sofrendo e tal, e tal. Eu falei um monte de coisa, né? Que eu ia ficar sofrendo, porque o teste deu negativo. Aí eu falei, não vou fazer. Aí no meu coração, tipo, veio uma voz muito forte, faz o teste. Aí eu falei, tá, eu vou fazer. Aí passei lá, comprei o teste, fui pra minha casa, eu tava na casa do meu pai. Nesse dia, meu marido trabalhando, eu fui pra casa do meu pai, né? E aí ele pegou, eu comprei um teste e desci lá pra casa. Aí minha irmã falou assim, eu vou com você. Aí ela foi comigo, né? E a gente passou lá e comprou um teste. E aí eu fiz o teste, né? Eu fiz esse teste, gente. E, tipo assim, foi imediato, gente, foi rapidão. Deu as 2 listras. Bem forte mesmo, as 2 listras. Aí pegou. E eu mostrei pra minha irmã. Minha irmã começou a chorar e tal. E aí ela já quis ligar pra minha mãe, pro meu pai, né? E aí ligou, e aí eles também ficaram felizes e tal. E eu fiz a surpresa pro meu marido, né? Eu vou ver se eu coloco aqui as fotos, se eu conseguir colocar, e se eu conseguir baixar as fotos ainda, se eu tiver, né? Porque deu um piti no outro celular, e só que a gente tinha passado tudo pro computador, todas as fotos, gente, mais de 7.000 fotos. E aí o computador estragou, né? Pra alegria. Pra nossa alegria, o computador estragou e teve que formatar tudo. Então, foi-se foto, tudinho, foi embora, né? Então é isso, amigas. E aí pegou e no início eu não tive nada, não tive enjoo. Na verdade, na gravidez toda eu não tive enjoo, né? Eu só tive, que deu em mim, eu tive hiperimese grávida. Que é assim, né? Eu quero comer, nossa, eu sinto prazer em comer e tal, né? Enjoo, nada. Mas quando eu comia, batia no meu estômago e voltava. Gente, era o tempo de descer e voltar. O tempo de descer e voltar. Então, nada, sabe? Você vomitar mais de 20 vezes por dia. Porque se eu tomasse água, se eu fizesse tudo que eu... Qualquer coisa. Tomasse água, comesse, bebesse café, leite, qualquer coisa que eu bebesse, gente, só era bater e voltava. E assim, eu não vomitava, eu bebi um copo de água, eu vomitei uma vez, o copo de água acabou, não. Eu vomitava 2, 3, 4 vezes o mesmo copo de água, até não ter mais nada no meu estômago. Até, vou falar aqui, né? Até vomitar aquela coisa verde, sabe? Sem nada, só o suco gástrico mesmo, né? Gente, eu tô horrível. Meu Deus do céu. Né? Aí, gente, fiquei nisso. E eu, nossa, fui no hospital. Aí, a primeira vez eu fui no hospital. Aí a gente foi no hospital particular, né? Não vou falar o nome do hospital, né? Nós fomos no hospital particular e tal. E chegando lá no hospital particular, gente, aí eles pegaram, me colocaram pra dentro lá e tal. Gente, de Jesus, graças a Deus que eu tomei um remédio lá e passou.
Não passou no momento, né? Mas graças a Deus passou naquele momento. Por quê, gente? Porque o médico falou assim, olha, se não passar, dona Gislaine, você vai ficar internada, né? E você só vai poder sair com... se você assinar o termo de consentimento, blá, 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 né? E aí tá. Mas se passar, eu te libero. Eu falei, beleza. Aí fui tomar um remédio, gente. Só um remédio que eu tomei ou na veia, assim, com soro, foi R$ 800. Na lapada só, gente, R$ 800 no remédio. E aí meu pai pagou lá R$ 800, né? Do remédio. Mais não sei quantos reais lá de... só, tipo assim, não fiquei internada, sabe? Eu fiquei algumas horas deitada numa maca lá, tomando esse remédio e constou, e ele teve que pagar não sei quantos lá. Gente, foi mais de R$ 1.000 que ele gastou só naquele dia. Só, não foi nem um dia, foi de noite, sabe? Eu fiquei ali no hospital em torno de 3 horas no hospital, por aí. E ele gastou mais de R$ 1.000 pra mim estar 3 horas no hospital. E aí eu não tava muito bem, tipo assim, passou um pouco, mas eu ainda não me sentia bem, mas pra meu pai não precisar gastar, né? Porque não tem condições. Pagar só em 3 horas ele gastou, imagina numa noite toda, né? E aí eu falei, eu não tinha convênio na época, eu não tinha convênio. Aí eu falei, não, tô ótima. Tô muito bem, pode ir pra casa. Nossa, fui passando mal. Fui pra casa passando mal. Eu lembro quando fosse hoje. Meu pai parou na pizzaria pra comprar uma pizza pra gente comer, pra ver se eu comia e tal. E ele comprou, eu não aguentei comer. Eu falei, não, não quero, eu vou dormir. Aí eu peguei, cheguei em casa, fui dormir. Quando acordei no outro dia, gente, acordei ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. E vomitando, gente, o tempo todinho. E era tão horrível que eu não conseguia ficar nem de pé direito, né? Só vomitava, deitado, vomitando, virava pro lado, vomitando. E aí eu falei, pai, eu quero ir. Meu pai, não, não vai não, espera. Eu falei, não, pai, eu quero ir. Então vamos, você quer ir? Então vamos. Aí o Wagner falou, não, vou te levar no hospital. E o Wagner foi me levar no hospital e meu pai foi junto, né? Só que dessa vez a gente foi no hospital público, né? E assim foi bem melhor, né? Mais eficaz. Aí cheguei no hospital público, cheguei lá, tinha um pouco, tipo assim, um pouco de gente, mas, né, demorou a me atender. Mas mesmo assim, eu fiquei lá e eu falava, doutora, pedindo pra doutora, a gente passava mal, não aguentava ficar sentada, eu ficava deitada no colo da minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Aí ficava, tipo, reservando, vinha meu marido, minha mãe, minha mãe. Né? Até que foi a vez da minha mãe, e eu pedindo pra doutora, por favor, me examine, eu não tô dando conta. E eu pálida, gente, pálida, perdi a cor da boca, porque é horrível, né? E aí ela falou assim, ó, vou te passar um remédio, aqui, vamos ver o que que dá. Aí ela me passou um remédio na veia, né, e botou uma maca, assim, lá da porta de atendimento mesmo, né, onde as pessoas ficam entrando pra ser atendida, lá só na área de grávidas mesmo, né? E aí, gente, pra ganhar neném, eles passam lá pra ganhar neném, pra essas coisas. E eu fiquei do lado da porta, deitada na maca, e tomei esse remédio. Aí ela chegou e me falou assim, então, Gislaine, melhorou? Aí eu falei, não, não melhorou. Ela falou, vou esperar mais 1 hora. Aí esperou 1 hora. Aí ela veio de novo, melhorou? Eu falei, não melhorou. Não melhorou. Aí ela falou assim, então, chamou a enfermeira e falou assim, ó, prepara um quarto pra ela, que eu vou precisar internar ela, porque tá baixo isso, tá baixo aquilo. E ela tá muito desidratada, ela precisa ficar se hidratando. Gente, e nisso, eu fiquei 7 dias internada. É, 7 dias internada. Eu fiquei no hospital, né? Tomando soro, gente. E nossa, foi muito difícil, não foi fácil, não. Porque houve momentos, gente, que eu fui sedada no hospital. Eu não sabia que eu tava sendo sedada, né? Que tinha sedativo. Não sabia. Mas assim, teve 2 amigas que foram me visitar no hospital, né? E aí, gente, o que acontecia? Eu não aguentava falar, né? Foram elas e o marido delas. E eu não aguentava, gente, falar. Eu ficava assim, eu conversava, mas ao mesmo tempo eu conversava e eu dormia. Aí eu acordava, voltava no mesmo assunto, toda vez voltando no mesmo assunto. E eu só conseguia ouvir de fundo a minha mãe falando assim, ó, ela ficou o tempo todo assim, ela ficou dormindo. E aí eu descobri que eu tava sendo sedada porque o médico passou e falou assim, e eu ficava muito, porque eu sentia muito, uma coisa muito estranha. Muito estranho, muito estranho mesmo. E aí, gente, eu chorava. Aí o médico falou assim pra mim, você tá com algum problema no seu casamento? Aí eu falei assim, não, porque o Wagner, gente, o Wagner vinha de manhã. O Wagner, ó, deixa eu explicar. O Wagner chegava às 6, saía de lá do serviço 6 horas, ele trabalhava no, não lembro o nome do lugar, não. Era longe, no plano, lá pro lado do plano. Né, e ele saía de lá 6 horas, lá do plano. Vinha para o hospital, né? Vinha pro hospital, ficava comigo no hospital.
dormia lá a noite todinha. E assim, eu não passava a noite dormindo. Né? Eu passava a noite tanto recebendo remédio na veia, quanto vomitando. Então eu vomitava, e recebendo remédio na veia e tal. Daí, gente, o Wagner vinha do serviço, ele chegava em torno de umas 7h30 lá no hospital. Ele entrava, né? Entrava lá no hospital comigo, né? Ele ficou sem fazer a faculdade esse período, assim, que eu tava internada, né? Ele entrava, dormia, passava a noite comigo, gente. Eu acordava de madrugada vomitando, eu acordava de madrugada pra tomar banho, porque eu não aguentava de dor, né? Porque como eu tenho gastrite, né? Eu tenho gastrite, uma pequena ferida no estômago. E de tanto vomitar, gente, de tanto vomitar, foi piorando essa ferida. Então eu gritava de dor, gente. Eu gritava de dor. E assim, os médicos falavam, não tem remédio que passe dor de estômago. Não foi criado nenhum remédio que passe dor de estômago pra que a gente possa te dar, entendeu? Então eu gritava de dor no estômago, né? E aí, o que acontece? Aí o Wagner vinha de lá, passava a noite todinha comigo. Quando dava 6 horas da manhã, o Wagner levantava, né? Dormia naquela cadeira dura lá. Levantava, ia pro serviço, trabalhar. Trabalhava o dia todinho. Quando dava 7h30, tava ele lá de novo, lá comigo, passava a noite todinha comigo. Teve, acho que foi uma noite só, se eu não me engano. A minha irmã foi dormir comigo, né? Assim, de dia, ficava reservando, né? Revezando, né? Quem ficou mais de dia, assim, comigo, nem foi, assim... A minha mãe ficou 2 dias, eu acho. E o restante do dia, assim, quem ficou de dia mesmo, foi minha tia Edna, né? A tia Edna, que sempre fica comigo nas coisas. Tia Edna. Quando eu era pequena, internada, ficava internada, a tia Edna ficava comigo. Quando eu fiquei nesse período internada, a tia Edna ficou comigo. Quando eu ganhei bebê, a tia Edna foi ficar comigo, cuidar do meu bebê. A tia Edna é o máximo, né, gente? E aí pegou, né, e ficava assim, o Wagner ficava indo toda noite. Aí teve uma noite que a minha irmã foi dormir comigo mesmo. A primeira noite, quem ficou comigo lá foi minha mãe. Olha pra você ver, a primeira noite quem ficou comigo no hospital foi a minha mãe. Mas o meu pai, o meu marido e a minha irmã ficaram dormindo dentro do carro no estacionamento do hospital. O daqui é de casa, né? Ficaram dormindo no estacionamento do hospital. Na primeira noite, eles dormiram todos os 3 lá no carro, no estacionamento, e eu internado. Depois eles foram pra casa, gente. E, gente, aí eu falei quando eu... vou tentar lembrar. Se eu não falei, eu vou falar de novo. Como que eu descobri que eu tava sendo sedada, né? O médico passou e falou assim, se eu tinha um problema, né, no casamento. Eu disse que não. Ele falou assim, ó, eu não tô entendendo porque você fica chorando, seu marido foi embora, você fica chorando, mas eu tô chorando de dor, porque eu tava achando muito dor. Eu tô chorando de dor. Ele falou assim, mas eu quero dormir, porque quando eu dormia, gente, eu não sentia dor nenhuma, nem nada quando eu dormia. Mas quando eu tava acordada, gente, eu sentia muita dor, muita coisa horrível que eu sentia, sabe? De dor, de coisa. Aí eu falei pra ele bem assim, eu quero dormir, porque eu não tô aguentando mais sentir dor. E ele falou bem assim pra mim, a gente já te deu a dose de sedativo hoje. Todo dia a gente dá sedativo, não tem como a gente ficar aumentando. Já deu sedativo e tal pra você. E aí foi quando eu descobri que eu tava sendo sedada lá no hospital, né? Por isso que tipo assim, eu passava de noite, eu não conseguia dormir e tal. Mas de manhã eles me davam remédio na veia, né? Então vinha junto, eles colocavam sedativo. E eu não sabia, né? Mas enfim. E aí, gente, eu fiquei esses 7 dias tomando tanto remédio, tanto soro, amores, que as minhas veias foram acabando. Não tinha mais acesso, não tinha lugar pra me colocar o acesso, sabe? Não tinha lugar, gente. Então, por dia, isso no terceiro, isso no 4º dia, gente, eu já tinha perdido os meus acessos todinhos. E aí, gente, eu era furada várias vezes por dia. Várias vezes. Em torno de 6 vezes por dia, eles tinham que trocar, porque, tipo, soltavam. Ficava soltando, e quando soltava, que elas iam colocar o remédio, gente, eu sentia dor. Dor, que eu não aguentava, começava a chorar. De madrugada, aí tinha que trocar as festas de madrugada. Enfermeira tranquila, que sabia colocar rapidinho, sabe? E doía menos, outras doía mais, outras sangrava, horrível. Mas ao final tudo deu certo, sabe? Eu lutei muito, né, pra o meu bebê nascer, né? Por causa que se fosse olhar pra situação, gente, não ia dar certo, né?
Ó o barulho. E aí, gente, o que acontece? Aí acabou, gente, acabou. Eu saí de lá e eu fiz uma oração a Deus, né? O Senhor Deus me abençoou. Aí eu fiz uma oração a Deus, gente, a partir daquele momento eu nunca mais senti nada até o final da minha gravidez. Gente, eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá? Porque não tá dando pra me gravar, porque senão vai ficar muito, muito grande. E depois desse aqui eu vou gravar o meu relato de parto de verdade, né? Porque eu falei que ia contar do início até o fim, achei que ia ser pequeno, né? Mas tá muito grande, então é isso, gente. Eu vou gravar só até aqui, tá? Eu vou gravar de novo outro vídeo contando o meu relato de parto mesmo. Por que que eu escolhi, por que que eu optei por cesárea, né? E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, beijo, se inscreve aí embaixo, curte e comenta, tá bom? Não esquece de me inscrever, não, me seguir lá no Instagram. Beijo. Até a próxima, meninas. E se inscreve aí embaixo, ok?